O filho dela, o filho dele. O pessoal, ele podia usar, não gostei, eu dou pro meu filho. O que me irrita um pouco é as pessoas tentando defender a ideia de escravidão, porque naquela época não era uma escravidão tão ruim, era uma escravidão boa, era quase um CLT. E aí eles vão lá e falam, tipo, não, mas veja bem, é que ele não pode bater no escravo, porque olha, se ele bater, ele vai ser punido, mas eles esquecem o próximo versículo que diz que se ele morrer daqui a um dia, tá tudo certo, não vai acontecer nada. Ele não podia morrer nos primeiros 2 dias, morresse no terceiro, então não é que não era um tapinha, e eles uma não correção. falam das mulheres. Eles nunca falam das mulheres. Porque a mulher, se ela é escrava, ela vai ficar escrava até o final da vida dela. O homem ainda pode ser solto, se ele for judeu. O hebreu. Se ele for hebreu. Na verdade, mais ou menos. Assim, se o hebreu, ele entrasse, ele devesse... nós dois éramos hebreus. E eu te devesse um dinheiro. Eu não conseguia te pagar, eu podia me oferecer como escravo para você durante 6 anos. Isso. E no 7º ano eu era liberado. Certo? Se eu entrasse com família, se eu já tivesse família e filhos, todo mundo, não era só eu que era escravo, minha mulher e meu filho pagavam o pato também, entende? Entrava todo mundo como escravo. E aí no 7º ano saía. Agora, se eu entrei solteiro, qual que era a jogada dos hebreus? Para te manter escravo pro resto da vida? O próprio irmão. Quando você tava lá, você tá 7 anos lá, 10 anos lá. Você quer uma mulher? Te dou uma mulher para você construir uma família tal. A hora que você construiu família, quando você fosse sair, você não podia levar sua família. Então, se você amasse sua mulher e seus filhos, você tinha que se declarar escravo pro resto da vida, para você poder continuar com a sua família. E aí, como sinal disso, eles pegavam e faziam que nem o gado, furavam a orelha da pessoa. Furavam a orelha, virava gado do cara. Você ia perante os anciãos da tribo, furavam a orelha, botavam um brinco de que ele se voluntariou a ser escravo pro resto da vida para poder ficar com a família dele. Ou seja, ou você abandonava a sua família, né, o aborto paterno, já era aprovado pela Bíblia, ou se você quisesse ser um bom pai, um bom marido, você tinha que ser escravo pro resto da vida. Entende? Então, assim, cara, e eu não tô julgando isso, porque isso eram coisas da cultura da época. É isso que as pessoas não entendem. Você fica falando mal da Bíblia. Eu não falo mal da Bíblia. Eu falo mal de quem quer pegar coisas de 3.000 anos atrás. Por exemplo, os cultos a Baal. Ele exigia sacrifício do que fosse mais valioso para você. O que é mais valioso para você hoje na sua vida? Minhas filhas. Tuas filhas. Adivinha o que eles sacrificavam a Baal? Mas a Baal não é o demônio? Não, o Baal era outro Deus. Não. Eram 4 deuses principais. Não, mas acontece que... Deus cristão não existia nessa época. Não existia nessa época. Por isso que Cristo veio. Então... É que são vários messias. Coisa antiga de Cristo. Não, mas Jesus veio e diz assim, não vim derrubar a lei. Vim para completá-la. Completá-la. Cumprir. Não. Cumprir é uma tradução errônea. A palavra complementar que é errônea. Quantos anos de teologia você fez? A palavra no grego é plerosai. Plerosai significa completar. Tanto que Jesus fala assim. Ó, se eu pesquisar aqui, é cumprir. Pesquisa aí. Mas Jesus não era Messias. Tanto que os judeus não aceitaram ele como Messias. Tanto que ele diz assim: ouvistes que está escrito, não deves adulterar. Certo? Proibido adultério. Que nessa época aí já não estava mais poligâmico. Ou seja, durante 3.000 anos foi mudando a história do povo. Claro, são 3.000 anos. São 3.000 anos desde que, teoricamente, começou as histórias da Bíblia até chegar em Jesus. Então o próprio povo foi mudando a lei, que eles foram entendendo que tinha coisa que não cabia. Tá meio bizarro ali o bagulho. Aí ele fala assim, mas eu te digo mais. Se insistires a olhar uma mulher no seu coração, já comete adultério no teu... Ou seja, você não pode mais nem olhar. Então, Cristo veio para deixar a lei mais pesada ainda. Mais pesada ainda, exatamente. E aí, olhar, você já tá pecando. Só que ele fala assim, depois no Novo Testamento, né? Tiago vai dizer assim, e aí vocês têm que entender que no Novo Testamento, os judeus estavam sob o jugo romano. E para os romanos, e também para os judeus, aliás, toda a antiguidade, todo o povo... Inclusive a escravidão africana também, o dono tinha direitos sexuais sobre o escravo. Sim. O escravo era uma mercadoria. E aí Tiago diz assim, vós, servos, que é um eufemismo para escravo, continuai a ser fiéis aos vossos amos, ainda que eles sejam cruéis na carne. Ou seja,
Foda-se, ninguém fala assim, ó, chega de escravizar, gente, esse negócio de escravizar não tá legal, Não, ou então ninguém fala. fujam, se vocês puderem, se livrem, tal, entende? Então, assim, de novo, não estou criticando a Bíblia foi escrita por um outro contexto cultural, outra época, outra cultura, outra situação, lá na Palestina, sabe? Mas aí a crítica que eu acho que também é muito importante fazer, e que o chileno fez também no debate dele, fez no debate com que teve com o Gita, e eu também faço todos os debates que eu faço, é que assim, se tu vai dizer que essa é a palavra de Deus, e Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e ele sabe que o fato dele não dizer nada na Bíblia, em nenhum momento na Bíblia, que a escravidão é uma coisa errada, vai fazer com que, quando a Igreja Católica assume Roma ali, a partir de 300 e poucos, que ela começa a se tornar a religião oficial de Roma, até o momento até 1800, ela não faça nada para combater a escravidão. Ela vai legitimar a escravidão. Ela ganhava dinheiro com a escravidão. Legitima a escravidão, né? E por essa legitimação, como é que tu vai dizer que um Deus que consegue ver o futuro não previu que isso acontecer ou preferiu deixar isso acontecer? Sim. De qualquer jeito é uma coisa ruim que vai ter. Então, se tu levar a Bíblia na literalidade, tu tem esse problema que tu tem que lidar de vez. A não ser que tu comece a entender que, tipo assim, não, a gente não pode levar a Bíblia na literalidade, esse aqui é um problema que precisa ser resolvido, tem que ter uma visão progressiva das coisas e entender. Mas as pessoas que defendem esses pontos de vista não conseguem ver esse ponto. Não conseguem entender esse ponto que como é que Deus... É um ponto bem crucial, né, pô? Como é que Deus vai deixar? Vai permitir isso daí. Tu tem uma ideia que, tipo assim, entre a queda de Roma e o lançamento do iPhone, teve menos tempo do que desde que a Igreja Católica assumiu, desde que o cristianismo surgiu até a abolição da escravatura? É mais curto o período entre a queda de Roma e o lançamento do iPhone do que a abolição da escravidão desde que a Igreja Católica assume o poder. Então é muito contraditório. E aí, justamente, é porque se leva a Bíblia na literalidade. Se tu levar como um livro histórico, cultural, daquela época, daquele povo, que era um povo primitivo, da Era do Bronze, tu começa a entender melhor. Tu entende aquele ponto assim, tá tudo certo. Aliás, tem uma questão também. Semana passada eu participei de um outro podcast junto com o Rodrigo Alvarez, que é um jornalista, como que fala? Quando ele fica em outro país mandando mensagem. Correspondente internacional e tal. E ele é especialista na história da igreja. Ele é especialista, ele estudou, fez o mestrado, doutorado dele todo em história da igreja. E ele falou uma coisa muito legal. O cristianismo hoje não é de Jesus. O cristianismo que ganhou foi o cristianismo de Paulo. Por isso que Jesus chamava o cristianismo de paulinismo. Né? Por exemplo, Jesus não falou nada contra a homossexualidade. Jesus, ele falava que as pessoas deviam dar outra face. Jesus falava que as pessoas tinham que vender os seus bens e dar aos pobres. Entende? Jesus era comunista? O Jesus era muito mais comunista do que capitalista. Se você olhar ipsis literis. Não hoje. O comunismo e o capitalismo que tem hoje não tem nada a ver com as bases ideológicas. Mas se você olhar, Jesus não tinha onde morar. Ele falava, o filho do homem não tem o que morar, não tem o que Mas ele não vestir. precisa, ele é filho de Deus, Olha, pô. Então, é isso que eu tô te falando. Ele era filho de Deus e ele não se prendia a nada. E aí eu vi uma entrevista outro dia de um canal lá nos Estados Unidos, na saída de uma igreja. Ó, você vê, por isso que eu falo que a religião distorce a mente das pessoas. Na saída de uma igreja cristã. Na saída de uma igreja cristã. E a galera lá apoiando as deportações em massa. Aí o repórter perguntava assim, se Jesus viesse para os Estados Unidos hoje, ele era palestino, né? Você acha que ele deveria ser deportado? Sabe qual foi a resposta da galera? Se ele viesse legal, ele tinha que ser deportado. É Jesus! Pô, é o teu Deus! É o cara que você acredita que morreu por você! E você quer deportar o cara, ou seja, a política do Trump é mais importante que o seu Deus, cara! Olha que loucura que as pessoas estão vivendo! Aí falam que o ateu que é louco, velho! Olha o grau de imbecilidade, é o teu Deus! Se ele é Deus, ele não tem nacionalidade! Então ele vai ser deportado! Então você vai deportar ele vai te mandar pro inferno. Cara, olha o grau de estupidez das pessoas. Entende? Você deportaria Jesus? Não faz sentido nenhum, né? Porque, igual você falou, Jesus não tem nacionalidade. Mas Jesus mesmo não falou. Jesus tem, Jesus era judeu. Era judeu. Mas assim. Se por um acaso ele fosse, tô falando dentro da doutrina cristã, se ele fosse Deus, não teria nacionalidade. Mas, ó, se ele mesmo lá, quando tava em frente ao templo o templo lá, os caras queriam pegar ele. Aí pegou e falou assim: eu vou pegar ele através da moeda lá, né?
E essa moeda aqui, de quem que é? Naquela passagem ele fala que dá de Deus o que é de Deus e de César o que é de César. Mas naquela passagem ele tá falando pra você cumprir as leis da terra também. Então o que vale mais, a lei de Deus ou a lei de Deus homens? Os dois. Não, tudo bem. E quando elas são Tem que cumprir a excludentes, da terra e de e quando elas são excludentes entre si? Como assim? Quando uma entra em A choque de com a Deus. outra. E quem decide isso? Na passagem não diz nada disso. E tu pode também interpretar isso como uma separação de igreja e Estado, né? É, É um ponto exatamente. também que dá pra ser Você interpretado. pode interpretar isso como assim, ó. Igual o aborto. desde- O aborto pelo Estado, tem Estado que o aborto é legal. Nos Estados Unidos, sim, Sim. Agora E segundo os cristãos, né, eles Mas são é que tá, contra. o cristianismo... Então, mas eu vou te dar um exemplo. Desculpa, Misael. Tranquilo, perdão. tranquilo. Mil desculpas. Eu vou deixar você falar que eu tô falando pra caramba e você é entrevistado. Mas é porque tem coisas que me revoltam. Vai. Ano passado, ano retrasado, a gente teve o caso de uma menina que foi violada pelo próprio pai, de 11 anos, e ela ficou grávida, lembra? Lembra? E aí a justiça brasileira, ela permite o aborto legal em duas situações, em caso de estupro e em caso de morte do criança. feto também. Não, em caso que correr risco Da à mãe. vida da mãe Uhum. e em caso de estupro, principalmente de pedofilia. Juntaram mais de 100 cristãos para ir na porta do hospital. chamar a menina de assassina É. e não tinha um cristão na porta da delegacia gritando contra o pedófilo do pai que estuprou a menina. Agora imagina você que tem filha mulher, a tua filha fica menstruada com 10, 11 anos, ela sofre um estupro, o governo permite ela abortar porque, cara, uma criança não tem Sim. nem corpo para aguentar isso. E aí tua filha é assassina? Não é nada a ver, não. Eu Entende? também concordo. Mas, É. mas aí tem um ponto também aí que os que cristãos, tá. os cristãos não leem a própria Bíblia, né? E esse é um problema. Porque a Bíblia em si, o judaísmo em si, ele trata o feto não como uma pessoa, e sim como uma propriedade. No mesmo capítulo de Êxodo 21, um pouquinho antes, fala que se dois homens brigarem com uma mulher e ela abortar, a palavra que se usa é aborto, se ela abortar, naquele caso, o cara paga uma multa em dinheiro pro pai. Porque o pai, o filho é propriedade do pai. Mas se tiver um dano grave à mulher e ela morrer, aí é olho por olho, dente por dente. Então, assim, o judaísmo trata a criança passa a ser uma vida, o feto passa a ser uma vida no momento em que ele sai e respira pela primeira vez. Toda vez que a Bíblia fala sobre vida, ela fala sobre respirar. Então, quando a pessoa respira, entra a alma e ela É o passa que ele a ser chama de fôlego de vida. o fôlego É de isso. vida, exatamente. Tanto que quando a Gênesis 1 diz que Deus formou do pó do barro, né? Do barro Adão e Eva, ele soprou nas suas narinas Uhum. fôlego de O vida. fôlego de Que é vida. a primeira contradição da Bíblia, porque no capítulo 1 ele diz que macho e fêmea os criou, Uhum. e depois no capítulo 2 ele diz que Adão estava sozinho, e que aí teve que fazer Adão dormir e tirar uma costela. E aí na tradição de algumas linhas judaicas, dizem que a primeira mulher de Adão não foi Eva, foi Lilith. E como ela não se sujeitou a Adão, porque ela falava, não, eu sou igual a você, a gente foi criado igual, tal, ela foi expulsa, e aí Deus cria Eva da costela de Adão. E aí, por isso que Adão diz, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Né? É a primeira grande contradição que a Bíblia não explica. Mas, e aí nesse Aí ponto... seria o demônio, aquele demônio? Não, aí depois com o tempo, aí tem gente que vai chamar de demônio, tem gente que vai criar cultos a Lilith, tal, e aí... Eu vi esses dias, inclusive, sobre essa transformação da persona dali e como é que ela foi se tornar o que ela é. Mas assim, só para deixar claro. Mas é bem isso dentro medieval de uma das tradições judaicas orais. É bem medieval, né? É medieval, é uma coisa assim que os judeus acreditam hoje e tal. Mas para você ver que existem já contradições desde o primeiro e segundo capítulo da Bíblia. Mas aí, nesse ponto também, eu gosto de falar de números 5, 35. No número 5 tem um ritual ali que é feito, que é, por exemplo, assim, se o homem desconfia que a mulher tá grávida, e aí ele pega e chega lá pro sacerdote e diz assim, ó, acho que a mulher tá grávida, ela me traiu. Aí o sacerdote vai chamar a mulher e vai dizer assim, ó, tu vai ter que fazer um juramento aqui, dizendo que tu não traiu ele, e aí eu vou te dar um chazinho. E esse chá é de uma água amarga, ele não fala o que é água. E se a mulher se deitou com outro homem, e ela tomar aquele chá e ela mentir, e fazer o juramento perante Deus e mentir, ela vai... o ventre dela vai inchar, e ela vai ter... A palavra que eles usam é que uma espécie de hemorragia. E ela nunca mais vai ter crianças, e ela vai ser apedrejada e vai ser morta, porque ela tava realmente pecando. Só que a gente sabe que não tem nenhum chá que prova a traição. Mas a gente sabe que água amarga é um termo para chá abortivo. Então, é um ritual abortivo que a Bíblia incentiva em caso de desconfiança do marido. Porque se a mulher traiu o marido com outro cara e ela tá grávida de outro cara e o cara sabe que não é filho dele, e ele fizer esse teste e a mulher
estiver grávida mesmo e o cara sabe que não é filho dele porque ele não teve uma relação com ela, vai ser realizado um aborto. Então tem a própria Bíblia, ela trata o feto numa situação de propriedade, não de pessoa mesmo, de um ser vivente. Então, esse ponto, assim, dos cristãos, tanto é que se tu parar pra pensar, se tu olhar bem a história da igreja, a católica só vai começar a tratar a vida na concepção a partir do século XIX, porque antes era até os 40 dias. Santo Agostinho dizia que a alma entrava no corpo a partir do embrião a partir dos 40 dias, e se fosse mulher a partir dos 90 dias. E os evangélicos, quando tem o Roe versus Wade nos Estados Unidos, que é o caso que vai legitimar o aborto nos Estados Unidos, decidido pela Suprema Corte, a Convenção Batista dos Estados Unidos vai aprovar e vai dizer assim, ó, isso aí é uma coisa boa, porque o Estado não pode mais interferir no corpo da mulher, e se o Estado não pode mais interferir no corpo da mulher, então a gente tá apoiando isso aí. 10 anos depois, por conta das pautas segregacionistas que eles tiveram que abandonar para continuar ganhando dinheiro do governo, porque o Jerry Falwell, que é um dos líderes das convenções batistas, ele tinha uma escola que segregava negros e brancos, e isso era o grande chamariz deles para unir os evangélicos em torno de uma pauta. Só que como caiu, entrou os direitos civis dos negros e teve que começar a abrir as escolas, o governo federal chegou para ele e disse assim, ó, ou tu acaba com essa tua escola segregacionista, ou tu vai parar de receber verba federal. E aí ele teve que abrir para as pessoas negras entrarem na universidade que ele tinha. E aí o que ele faz? Ele pensa assim, poxa, o que eu vou fazer? Porque a gente tá perdendo espaço pros católicos. Aí ele vê que os católicos estão falando sobre aborto. Aí ele pega e puxa a pauta do aborto, e agora o nacionalismo cristão americano evangélico. Hoje a gente vai assistir uma desconversão. Porque a gente vai tocar no ponto. A gente vai tocar no ponto que eu sei que o Luan valoriza muito, que é a família. Ele tem uma filha mulher. Por isso, graças a Deus, vocês estão aqui. Mas é esse ponto, assim, é bem bastante hipocrisia, principalmente da igreja evangélica, dizer que eles sempre foram contra o aborto, quando não é verdade. Então, é assim... Deuteronômio 22, 28 e 29 diz o seguinte: se um cara pegar numa mulher, uma menina... Pensa só, quando fala uma mulher na Bíblia, tá falando de criança. Uma mulher virgem, criança, porque a partir dos 11, 12 anos, elas já eram dadas em casamento, porque os pais cobravam. Então não existe solteirona de 20, 30 anos na Bíblia, tá? Então o que as pessoas não entendem. Só Lia. Porque foi viúva, né? Mas assim, quando a Bíblia fala de mulher virgem, mas ela não era virgem, né? É verdade. Quando fala de mulher virgem, é criança. Tanto que existem algumas traduções que traduzem por... Crianças fêmeas. Crianças fêmeas. Fêmeas, hein? Entende? Então, é isso que as pessoas não entendem. Por isso que eu falo. Eu e o Jason Ferrer e muitos outros, a gente se tornou ateu quando foi estudar teologia. Você começa a descobrir cada coisa que você fala, cara, tudo que me ensinaram na igreja é uma mentira. E o que é pior? Os caras sabem. Você pega as bíblias de estudo, tá lá nos rodapés. Não traduzir, era criança virgem, referia-se a crianças de 9, 10 anos. E aqui não era Deus. Elohim significa plural de deuses. E não sei o que. Então, aí você fala, cara, os caras sabem. É isso que revolta. Entende? Guardam conhecimento. Os caras guardam o conhecimento para enganar o povo. Por isso que as pessoas falam, como assim o cara é ateu, estudou teologia? Muitas pessoas se tornam até estudam teologia. Deuteronômio 22, do 28 e 29 diz o seguinte: se tua filha com 10 anos, você pediu para ele comprar pão no mercado, o cara viu ela, pega ela, abusa sexualmente dela, só que ele chega para você e fala assim, aqui, ó, vou te pagar o dote aqui, 3 ovelhas aqui, não sei o que e tal. Sabe o que a lei diz? Que ela é obrigada a casar com ele e ele nunca vai poder se separar dela. Vai ter que ficar com ele pro resto da vida. E isso era legal. E se ele cometer um abuso contra ela e ela não gritar na cidade... Não, ela não gritar, não. Ninguém ouvir ela gritando. É essa a questão. Se ela entra em choque, por exemplo, e ela ou ele tampa a boca dela e ele não quer casar com ela, os dois são apedrejados. Entende? E aí o que eu falo? Cara, é outra cultura. É como os incas que matavam o cara vivo, o inca, o azteca, não lembro agora tal, e ofereciam o coração. Não, é isso que eu falo. Não estou falando mal da Bíblia. O que incomoda a gente
as religiões hoje pegarem um livro, isso é anacronismo. Aí falou, vocês são anacrônicos. Não, quem é anacrônico são os cristãos. Porque, eu fiz um podcast semana passada com o professor Alvarez, que é especialista em história da religião, ele fala, nem os judeus